Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. Sabe, irmão, com a paz do Senhor. Vamos orar. Pai Santo querido, Rei da Glória, Pai de meu amado Salvador Jesus Cristo, estou aqui, Senhor, apresentando o teu filho, papai, que vem trazer, Senhor, a tua linda mensagem, a tua linda palavra, Senhor, para nós, papai. Vim aprender mais e mais, Senhor, através do teu filho, Senhor, que vem trazer, papai amado, o ensinamento para nós, meu Rei da Glória. Abençoa, Senhor. Abençoa grandemente, papai amado. Que nós saímos daqui cheia, farta de paz, de alegria, Senhor. De ouvir a tua palavra, papai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia em Salmo de número 89, versículo 3, versículo 4. Glória a Deus. E vamos ler também Mateus capítulo 2, versículo de número 11. Salmo 89, versículo 3 e 4, nos diz assim: Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração a geração. Mateus capítulo 2, versículo 11. Glória a Deus. Nos diz o seguinte: E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Lembrando os irmãos que nós estamos hoje para dar continuidade a uma sequência de estudos referente ao Evangelho segundo escreveu Mateus. Na terça-feira atrasada, passada, não foi possível estar com os irmãos, porque eu estava me recuperando aí de uma virose. Mas hoje nós vamos dar sequência. Então, na terça-feira atrasada, nós fizemos algumas considerações sobre o Evangelho segundo escreveu Mateus. Falamos sobre a sua genealogia, falamos sobre a expressão Jesus, filho de Davi, no Evangelho segundo escreveu Mateus, cuja intenção do escritor era mostrar para os seus leitores que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras. Apesar de, no Evangelho segundo escreveu Mateus, ele simplesmente se referir aos profetas, às profecias, nós precisamos averiguar nessas profecias para nós termos uma consistência de informação. E nós falamos sobre a questão de Davi estar tão inserido
no texto. Em todo o texto que Mateus escreve, ele faz relatos a Jesus, filho de Davi. Hoje no Salmo 89, versículo 3, versículo 4, o salmista ele fala uma profecia a respeito do trono de Davi. Se você ainda não analisou a genealogia de Jesus, porque ninguém gosta de ler, de estudar sobre genealogia, mas existem algumas curiosidades na genealogia. Se você for estudar a genealogia lá no Gênesis, que fala sobre Noé, se você for calcular os anos que cada um viveu e gerou, né, você vai descobrir que quando Abraão nasceu, Noé ainda era vivo. Entendeu? Pela idade que Noé morreu, se você for somar os anos que foram vivendo os filhos de Noé e os descendentes até chegar em Abraão, você vai descobrir que Abraão ainda estava vivo quando Noé faleceu. Então, se você estudar a genealogia de Jesus, que é uma coisa que pouca gente estuda, você vai descobrir que até o exílio babilônico, Jesus está inserido na genealogia dos reis. Você já observou isso? Que ele está inserido na família real. Aí quando o Judá vai para o exílio babilônico, aí os reis de Judá saem da genealogia, né, da ordem, porque agora quem coloca o rei em Jerusalém não é mais o pai, o rei pai, que indica, que ordena o filho, é Nabucodonosor. Se você for estudar lá em Jeremias capítulo 52, quando fala sobre a invasão do reino de Judá, a invasão a Jerusalém, Nabucodonosor coloca lá um rapaz que era tio, né, do rei atual, e muda até o nome dele para Zedequias. Então dali para frente, e aí depois esse rei Judá é invadido, esse rei ele é arrancado os olhos dele, os seus filhos são mortos, são assassinados por Nabucodonosor. Então ali elimina, dá um cabo naquela linhagem real. Porém, na genealogia de Jesus, antes do exílio babilônico, aí você vê Jesus inserido na família real. E aí, isso é o cumprimento desta profecia desse texto de Salmo 89, versículo 3 e versículo 4, que diz que Deus fez um pacto com Davi, fez uma aliança com Davi, que não faltaria um descendente para estar no trono. E aí, seguindo essa linha, né, esse raciocínio, aí nós conseguimos entender por que quando José, quando descobre que Maria está grávida, né, era noiva dele, aparece grávida e o filho não é dele. Olha que situação difícil, né? Se fosse eu na pele dele, faria o mesmo que ele fez. Está noivo de uma virgem, de uma moça, e de repente a moça aparece grávida e o filho não é dele. Que situação complicada, né? Se ele abrisse a boca, o que aconteceria com Maria? Ela seria apedrejada pela lei. Então, para não trazer nenhum dano a Maria, ele simplesmente resolve deixar ela secretamente. Quando diz secretamente, é que nem Maria sabia que estava sendo deixada por José. Simplesmente o José sumiu, né? E a Maria ficou lá abandonada, mas ele não a difamou.
E aí quando ele sai, a Bíblia diz que um anjo vai ao encontro de José e diz: olha, volta, recebe Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é obra, é graça do Espírito Santo. Por que que o anjo vai atrás de José, irmãos? Porque a profecia sobre o Messias é que o Messias seria herdeiro do trono de Davi. E nos dias que Jesus nasceu, quem era o herdeiro legal, se Israel estivesse vivendo uma monarquia, estivesse sendo um reino, porque ele não estava sendo um reino na época, ele era uma província de Roma, mas se Israel estivesse funcionando como reino, o rei de Israel seria José. Você já olhou aí na genealogia? Hã? Ele era o herdeiro do trono. Entendeu? E o Messias era o herdeiro do trono, tinha que estar na linhagem real, na descendência real. Por isso o anjo vai lá e diz: olha, o que está em Maria é obra do Espírito, porém o trono está contigo, o direito ao trono está contigo, então eu preciso juntar, né? Eu preciso unir Maria e José, porque ele é meu filho, é o filho de Deus, mas ele tem que ser rei, e para ele ser rei, olha como Deus trabalha dentro da legalidade, irmãos. Tem gente que acha que Deus é Deus que dá nó nas coisas, né? Não, irmão, Deus trabalha dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Então diz: não tema, vai lá e recebe Maria, porque o que está nela. Aí quando José descobriu que era fruto do Espírito, aí ele se animou, né? Aí ele se animou, foi lá, recebeu Maria e aquela coisa toda. Quando Apocalipse diz que ele virá montado em um lindo cavalo branco, e na coxa, não é na coxa de Jesus, é na coxa do cavalo. Na coxa do cavalo virá escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, como era que Apocalipse ia se cumprir se José tivesse escapulido? Entendeu? Você está entendendo como é que Deus trabalha? Então, para Jesus ser rei de fato e de direito, ele tinha que ser filho de José. E aí tem uma outra coisa, que a Bíblia diz que Jesus ele é rei eternamente. Vamos para essa questão do eternamente? Jesus nasce, Israel não é um reino, por isso ele não reina em Israel, mas ele foi, segundo a análise bíblica, né, de muita gente, o povo judeu é um povo que lê Bíblia, e eles lendo a Bíblia perceberam que Jesus estava dentro do contexto profético. Nasceu de uma virgem, né, nasceu na cidade que era para o Messias nascer, foi para o Egito, conforme profecia bíblica, que ele iria para o Egito, né? Começou o seu ministério lá em Nazaré, também conforme profecia bíblica. Então os judeus eles foram juntando todos os acontecimentos relacionados a Jesus, puxaram a genealogia, disse: rapaz, ele é herdeiro do trono. Aí quando ele entra em Jerusalém, o que é que os judeus fazem? Eles pegam ramos e eles começam a saudar Jesus, a cumprimentar Jesus. Quando ele entra em Jerusalém, eles começam a dizer: Hosana ao rei que é vindo em nome do Senhor. Ou seja, o povo, não a cúpula da religião, né? Os sacerdotes, não, mas o povo reconheceram Jesus como rei. Beleza.
reconhece como rei, ele passa pelo processo de traição, julgamento, condenação e crucificação. E na hora da crucificação, sabe o que acontece? Pilatos manda escrever na cruz, na parte superior da cruz, em 3 idiomas, as seguintes palavras: este é Jesus, Rei dos Judeus. Rei, ele é o Rei dos Judeus. Só que quando Jesus morre, quem é que vira o herdeiro do trono? Tiago. Jesus era o filho mais velho de José. Quando Jesus morre, Tiago vira o herdeiro do trono de Israel. Por sabe quantos dias? Por 3 dias. Pense numa alegria que durou pouca. Foi a alegria de Tiago ser herdeiro do trono. Por quê? Porque após 3 dias, o rei que havia morrido ressuscitou. E esse rei que ressuscitou, a Bíblia diz que agora ele vive eternamente, para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus na Bíblia é conhecido como o Rei Eterno. Rei eternamente. Louvado seja Deus. E aí no versículo de número 11 do capítulo 2 que nós lemos, a Bíblia diz que os astrólogos, os sábios, né? A Bíblia fala dos 3 reis magos. Eles, todo aquele processo lá de destruição de Jerusalém, né? Decadência do reino de Judá, aquela situação toda. Mas aí eles ouviram, né, falar sobre este rei, sobre este Messias, e eles foram estudando, e perceberam que os dias se cumpriram deste rei nascer. Eles pegaram o mapa bíblico, né, as orientações bíblicas, o nome da cidade, tudo, e foram parar onde Jesus tinha nascido. E quando chegaram lá, eu acho interessante isso aqui, porque eles levaram 3 tipos de presente para Jesus. Eles levaram ouro, eles levaram incenso e eles levaram mirra. Ouro era o presente que dava a um rei que nascia. Toda vez que nascia o filho de um rei, sucessor do trono, as pessoas, os outros reis eram convidados e eles levavam ouro para presentear. Porque ouro fala de glória, fala de resplendor. Então eles levaram ouro para Jesus. O que eles estavam querendo dizer ao presentear Jesus com ouro? Eles estavam dizendo: nasceu o rei dos judeus. O segundo presente, eles levaram incenso. Você sabe quem é que usava incenso na Bíblia? Os sacerdotes. Os sacerdotes usavam incenso. Então, quando eles presenteiam Jesus como incenso, ouro e incenso, eles estão reconhecendo que Jesus é rei e estão reconhecendo que Jesus é sacerdote. E o terceiro presente que eles levam é mirra. Quem usava mirra eram os profetas. Então, ou seja, nasceu o rei, o sacerdote e o profeta de Israel. Um triplo ministério, uma tripla função, que agora repousava sobre o Filho de Deus. Interessante que após Jesus morrer, né, que ele ressuscita, a Bíblia diz que 2 dos seus discípulos deixam Jerusalém e descem para Emaús. E quando eles descem para Emaús, Jesus já ressuscitado, começa a caminhar com eles em direção à aldeia de Emaús.
né? E quando eles estão conversando lá, e Jesus falando, eles falando sobre as coisas que aconteciam, que tinham acontecido em Jerusalém, e quando finaliza aquela caminhada que eles pedem para Jesus ficar, e Jesus continua, come lá pão com eles, depois continua. Quando Jesus sai, ele diz que os olhos deles se abrem, aí um olha para o outro e diz: o nosso coração ardia quando ele falava conosco, louvado seja Deus. E no meio do caminho, um deles dizia: as pessoas comentam em Jerusalém sobre Jesus, você não sabe sobre Jesus? E ele puxando o assunto: mas me fale mais sobre Jesus, aquele que as pessoas dizem que ele é profeta. Ele fazia milagres, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia. E Jesus, como rei, rei eternamente, como sacerdote, ele intercede por nós diante de Deus. E como profeta, irmãos, você tem alguma dúvida das profecias de Jesus, as profecias desse profeta? Existe alguma profecia escrita na Bíblia, profetizada por esse profeta que não tenha se cumprido? Que não está se cumprindo? Todas estão se cumprindo, irmãos. Por quê? Porque Jesus é de fato um profeta. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Então, Mateus escreve este livro, este evangelho, para dar ênfase, para convencer o povo judeu de que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras. E sobre a questão de Jesus vir lá de Nazaré, eu confesso aos irmãos que eu pesquisei e não encontrei a profecia que diz que Jesus vinha de Nazaré, que ele ia morar em Nazaré. A não ser que os irmãos saibam da profecia. Sobre o nascimento virginal, está em Isaías capítulo 7, versículo 14. Sobre ele ser da família de Davi, está no texto de Salmo 89, versículo 3 e 4. Sobre o local do seu nascimento, diz que ele ia nascer em Belém, está em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Sobre a ida dele, o retorno dele do Egito, está em Oséias capítulo 11, versículo 1. Agora, sobre Jesus ser de Nazaré, eu não encontrei. Mas aí eu peguei o raciocínio de alguns profetas. E aí eu descobri por que Jesus é chamado Jesus de Nazaré. A região de Nazaré era a região norte da Judéia, a região norte. Toda vez que tinha guerra contra Israel e que tinha invasão dos inimigos para invadir Israel, essa invasão acontecia pelo norte. Então, quando alguém chegava de Nazaré, dizendo que estava trazendo uma notícia de Nazaré, chegava em Jerusalém, dizendo que estava trazendo uma notícia para a capital do povo judeu, eles já imaginavam em coisa ruim, porque lá era a divisa, era o lugar que os inimigos, era a fronteira, era a região de Tiro e de Sidom, era a fronteira de Israel. Então era por lá que o inimigo entrava em Israel e começava a destruir. Por isso que quando avisaram para Natanael que Jesus era de Nazaré, ele disse: não vem coisa boa de lá. Não vem coisa boa de lá. Ou seja, a região de Nazaré era a região desprezada pelo povo de Jerusalém. Entendeu? E aí o que é que diz a Bíblia sobre
sobre Jesus em Isaías 53. Glória a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem era que ia acreditar, irmão? Quem vinha de Nazaré? E a quem se manifestou o braço do Senhor? As pessoas imaginavam que o braço de Deus só se manifestava se o profeta fosse lá de Jerusalém. Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Terra seca não tem coisa boa, não tem produto, não tem lavoura. De uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Versículo 5. E era desprezado e o mais indigno entre os homens. Então não tem uma profecia ligando Jesus diretamente a Nazaré. Mas pelo fato de Nazaré ser a região abandonada, desprezada, e que de lá ninguém esperava notícia boa, entendeu? Então, por isso é que Isaías diz, ele era desprezado. Já imaginou, irmão, se alguém chegar de um lugar aí que você tenha um conceito, né, negativo deste lugar, e de repente chegar uma pessoa aí dizendo o que está fazendo, está acontecendo, você vai pensar duas vezes, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então era mais ou menos isso, porque ele vinha de Nazaré, porque ele era desprezado, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, por hoje é só. Falamos aqui sobre os magos, sobre os presentes, né? Que Deus em Cristo abençoe cada um dos nossos irmãos. Na próxima terça-feira nós vamos falar sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João. E nesse capítulo 3 aqui, irmãos, tem um assunto muito polêmico. Muito polêmico. Um assunto que tem sido pregado, mas eu quero só citar aos irmãos aqui uma referência que diz o seguinte: glória a Deus. Aleluia. O versículo 11 do capítulo 3 e o versículo 12. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Versículo 12. Em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então aqui eu faço a seguinte pergunta: o batismo com o Espírito Santo, o ímpio pode receber? E o batismo com fogo é para crente? Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde no seu amor para sempre.